Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City e chegou a melhor parte da sua quinta-feira, a melhor parte da sua semana, na verdade. Lembrando que eu vou estar aqui toda quinta-feira, neste mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. E hoje, pra gente falar sobre uma das coisas aí que transformou o front-end ao longo dos últimos anos e principalmente aí no último ano, modificou de uma forma que deixou muita gente descontente, mas que ao mesmo tempo a gente é obrigado a aprender, dado que é uma ferramenta que está sendo utilizada de uma forma intensa, massiva no mercado. Não tem como a gente se dar ao luxo de pelo menos não aprender a utilizar, que é o Next.js. Mas o Next.js, a partir da sua versão 14, como eu bem venho falando aqui, a gente mudou grande parte da arquitetura, da estrutura das aplicações construídas com o Next, porque veio o famoso App Router e a gente tá saindo aos poucos do Pages Router, que são duas maneiras diferentes da gente construir a parte de componentes de páginas ali dentro da nossa aplicação. E já tem vídeo completo aqui dentro do YouTube da Rocket City. Se você procurar aí App Router, você vai cair ali numa live de 2 horas que, cara, eu falo sobre todas as funcionalidades e, claro, com muito código. E também, se você é aluno da Rocket, já tem 2 cursos completos, um com o Next 14, mostrei um dedo aqui, mas, né, tomara que ninguém clipe, e um com o Next 15, também criando um SaaS ali usando o Next e os dois usando o App Router. Mas, tirando o Java de lado, o que eu vou te mostrar aqui hoje? Já estou com o código na tela, já estou com a aplicação pronta aqui na tela, porque existe uma coisa que quase todo mundo está errando dentro do Next.js, utilizando essa nova arquitetura de Server Components e principalmente com a parte de caching dentro do Next.js, que é basicamente o funcionamento padrão do Next, de quando nós fazemos uma requisição fetch, nós podemos cachear essa requisição e apenas recarregá-la sob demanda quando necessário, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, e principalmente voltado às cache tags do Next. Por quê? Quando a gente faz qualquer tipo de requisição ali dentro do Next, né? Por exemplo, quero buscar dados de um usuário, uma lista de usuários, dados do meu perfil, eu consigo colocar uma tag nessa requisição para quando eu precisar limpar o cache dessa tag e fazer uma revalidação nela, né? Revalidação nada mais do que o processo de trazer uma informação atualizada sobre aquilo, né? Limpar o cache. Eu posso colocar essas tags como uma maneira de eu identificar essas requisições e eu conseguir realizar atualizações em pequenas partes da minha interface, em partes das requisições da minha interface. Só que muita gente está errando isso porque muita gente vem do React acostumado com o padrão do React Query de fazer requisições. Se você já utilizou o React Query aí do Tunstack, coloca aqui embaixo nos comentários, porque eu uso essa biblioteca há muito tempo e continuo utilizando até hoje, inclusive em projetos Next.js, mesmo com tudo isso do Server Components, porque em muitos momentos a gente precisa sim ainda utilizar o React Query e eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como diferenciar esses momentos, mas isso é outra coisa, isso é coisa para outro vídeo. Só que lá no React Query é muito comum quando a gente faz a requisição a gente adicionar algo que a gente chama de Query Key. A Query Key nada mais é do que uma forma da gente identificar, vou até abrir aqui no navegador, né? Então React Query Key, uma forma da gente identificar aquela requisição de uma maneira única. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma requisição que busca uma lista de to-dos, é comum que eu passe para ela uma query key to-dos, certo? Se for uma lista paginada, por exemplo, eu posso, ou um to-do específico, eu posso falar, olha, eu estou buscando, o ID dessa requisição é to-do e o ID do to-do. Assim, um dia, caso eu faça qualquer tipo de atualização nesse to-do, eu consigo revalidar, né, ou até invalidar o cache com base nessa query key. Ou seja, é como se toda requisição que eu fizesse na minha aplicação, ela tivesse um ID. E esse ID fosse a chave para eu conseguir fazer alterações ou invalidações nesse cache, para quando o usuário acessar novamente aquela lista de to-dos ou aquele to-do específico, ele ter a informação atualizada e não aquela que está em cache. Só que o Next, ele trouxe isso, né, com essa ideia de tags, ao invés da gente utilizar esse identificador, essa query key. E aí acabou que muita gente continuou com o mindset do React Query, que é uma maneira que não é a correta quando a gente está trabalhando aqui com as cache tags do Next. E aí o que eu fiz, tá? Olha só, eu criei basicamente uma aplicação, e aí, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Mas eu criei uma aplicação que ela tem simplesmente um cabeçalho. Essa aplicação aqui, ela tá escrita em Next 15, tá? Ela tem um cabeçalho, ela tem aqui um formulário para o usuário poder atualizar o avatar dele
e um formulário para o usuário poder atualizar as outras informações, nome e e-mail. Ou seja, veja que eu separei em 2 formulários, eu já vou te explicar o porquê disso, tá? E aí também, o que eu fiz aqui foi criar um servidor Node bem simples, sem utilizar Express, sem usar Fastfy, sem usar nada, eu só pedi pro ChatGPT criar aqui um servidor Node, que ele guarda um perfil do usuário, como se fosse um banco de dados, e ele tem 3 rotas, uma para retornar o perfil, uma para atualizar somente o avatar do perfil e uma para atualizar os restantes dos dados do perfil, como nome e e-mail. Perfeito? Que é o suficiente para eu rodar a minha aplicação. E aí eu criei uma aplicação Next aqui simples, né? Dentro do layout, eu basicamente chamei o componente header. Esse componente header, ele é um server component, ou seja, eu posso fazer uma requisição aqui nele, buscar os dados do perfil lá da minha API. Esses aqui são os dados retornados pela API, ok? E eu simplesmente quero apenas mostrar a imagem do usuário no meu cabeçalho. Guarda essa informação que ela é muito importante. O meu cabeçalho só precisa da imagem, apesar de que a requisição que me retorna os dados do perfil retorna todos os dados do perfil. Nome, e-mail e também a imagem. Só que eu só preciso da imagem. Isso aqui é muito importante, essa informação, perfeito? E aí eu tenho lá na minha página, né, os 2 formulários, um abaixo do outro aqui. Um formulário que ele é simplesmente um form usando o server component aqui do Next, né? Então ele é o form com input e um botão para salvar o avatar. E o outro formulário, esse update profile form, eu fiz um form integrado com o React Hook Form, que é a biblioteca mais utilizada para trabalhar com formulários dentro do React. Provavelmente também você já utilizou essa biblioteca. Se você nunca utilizou essa biblioteca, das duas uma, ou você é muito iniciante no React, ou você provavelmente não trabalhou com nenhum projeto React em alguma empresa, porque quase todo mundo está utilizando essa biblioteca para lidar com formulários. E aí quando veio essa onda, né, de server components, ficou muito escura essa ideia de, cara, eu continuo usando o React Hook Form, ou agora eu devo evitar qualquer biblioteca que precise do Use Client. E aqui já adiantando para você, não, a gente não vai parar de usar o React Hook Form, até porque a experiência para o usuário ela é incrível quando a gente está usando essa lib. Tudo se comporta muito bem. É claro que nem sempre a gente precisa do React Hook Form, mas claro, qualquer formulário que tem validação, que precisa ali mostrar algum tipo de informação em tempo real conforme o usuário vai mexendo no input, cara, React Hook Form continua sendo a melhor solução e por isso que eu quis trazer esses 2 formulários. Um com React Hook Form e um sem pra gente ver como que muda isso, tá? E aí bora entrar aqui dentro dos internos aqui, a gente começar a chamar essas nossas rotas para fazer a atualização do perfil em si, tá? E aí, como que a gente pode fazer, né? Lembrando, eu tenho 2 rotas lá na minha API. Tem uma forma da gente fazer que é o seguinte, vamos lá, vamos começar pelo avatar. Para eu atualizar o avatar, usando aqui Server Components, né, sem um formulário integrado ao React Hook Form, o formulário ele é todo server-side, eu posso criar uma função aqui dentro, por exemplo, update avatar, ele vai receber um data, que é o meu form data, certo? E eu vou falar que isso aqui é uma server function, simplesmente colocando essa diretiva use server. Isso aqui faz com que automaticamente o Next transforme isso aqui em um endpoint HTTP, uma rota. E aí quando eu passo esse update avatar como action para o meu formulário, quer dizer que quando o usuário fizer o submit do formulário, ele vai estar chamando uma rota. E o conteúdo dessa rota HTTP é o que tiver aqui dentro. Isso aqui vai estar rodando no server side do Next.js. E aí aqui dentro eu vou fazer a requisição lá para minha API, localhost 3333, barra, e a rota, se eu não me engano, é profile/avatar. Ok? E o método é patch. E aí no body eu tenho que enviar aqui JSON stringify, né? Tô usando fetch nativo, por isso aqui eu vou ter que fazer algumas coisas na mão, né? Como por exemplo stringify. E aqui eu preciso enviar para ele o campo avatar URL. Então vou enviar avatar URL aqui. Esse avatar URL vem da onde? Desse data, né? Então, se eu botei o nome do meu campo como avatar URL, eu posso pegar aqui, ó, const avatar URL é igual a data.get avatar URL, que é o nome do meu campo, né? Então esse nome aqui ele é repassado aqui para dentro do form data. Na verdade, deixa eu ver aqui, ele traz como form data entry value, só que ele pode ser nullable, né? Então a gente não está fazendo uma validação aqui. Aqui eu posso fazer um toString, só que ele pode continuar não existindo, né? Porque pode ser que não venha essa informação. Eu vou fazer o seguinte, se não vier avatar URL,
eu vou simplesmente dar um return, não vou fazer nada. E aí, se não, eu vou usar o avatar URL aqui, que daí no caso ele já entende que é uma string, e perfeito, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora para testar? Se eu salvar isso aqui agora, voltar lá na minha aplicação, teoricamente, ó, vou até abrir a aba Network aqui do lado, ó, quando nós... deixa eu diminuir um pouquinho aqui, deixa eu tirar todas. Quando nós viermos aqui botar, por exemplo, https github.com/mikebrito.png, salvar avatar, veja, ele fez uma requisição para o próprio Next, essa requisição deu certo, ele enviou os dados ali do avatar, eu espero, pode ser que não, deixa eu dar um F5 aqui na minha API. Olha lá, já está atualizado, ó, avatar URL, Mike Brito, certo? Só que veja que no cabeçalho aqui da minha aplicação, ainda está mostrando a minha foto. Só que se eu dou um Ctrl F5 aqui, ele já atualiza para a foto do Mike. Cara, mas isso aqui, vamos lá, né? É a primeira coisa. Poxa, mas não seria interessante, quando o usuário alterar o avatar dele lá no perfil, o cabeçalho aqui em cima, ele já atualizar, mostrar a informação correta? E cara, isso é totalmente possível. E a gente pode fazer isso usando essas cache tags do Next.js. Então, o que a gente vai fazer? Lá no meu cabeçalho, eu posso vir aqui ó, no fetch, passar para ele vírgula, abro aqui as configurações, boto next, boto tags, e aí eu posso passar quantas tags eu quiser. Grave essa informação, isso é bem importante, né? Eu posso passar várias tags para a mesma requisição. E aí a gente começa a entrar no que muitas pessoas erram aqui no Next, que é simplesmente fazer uma relação de 1 para 1 entre o fetch do Next com o Server Components para React Query. No React Query, eu geralmente identifico a requisição que eu estou querendo fazer. Ai, meu cotovelo aqui do lado. Então, por exemplo, se eu estou buscando o profile, eu vou dar um ID para ela. Por exemplo, profile. Isso aqui é muito comum no React Query. E a gente vai seguir por aqui. É dessa forma e logo eu te mostro por que isso aqui não é tão legal. Aí eu vou lá no meu avatar agora. Depois de eu fazer a requisição aqui, que atualiza o avatar, eu vou chamar o revalidate tag do next cache e passo profile. Vou salvar aqui agora e olha que interessante. Eu venho aqui agora no meu projeto. Meu Deus, abriu aqui. Vou trocar a URL aqui, ó, github.com/diego3g.png, que é o meu avatar. Clicando em salvar, bum, atualizou e já mudou o avatar no cabeçalho. Isso aqui já é muito legal, principalmente pensando que até agora a gente não usou qualquer componente client-side, nenhum componente que tenha use client. Tudo isso está acontecendo simplesmente com o mecanismo do Next.js de server components, né, e de transformar essas server actions aqui, né, que server foi renomeado para server functions, já não sei mais. E basicamente a resposta dessa server function, ela traz com ela os dados que eu estou querendo revalidar, né? Então, se a gente for olhar por baixo dos panos, o que está acontecendo aqui, ó, quando eu atualizo o avatar, veja que na resposta ele está trazendo um monte de coisa, tá vendo? Esse tanto de coisa que ele está trazendo aqui é porque eu coloquei esse revalidate tag profile, ou seja, ele traz todo o HTML necessário para atualizar o meu cabeçalho com aquele novo avatar, né? Então ele está trazendo, digamos, claro, na sintaxe dele, mas é o HTML da nossa página ali com o novo avatar exibindo ali no cabeçalho. Perfeito? Até aí, tudo bem. Agora, vamos para o nosso outro formulário. No nosso outro formulário, ele já é um client component, então eu não posso vir aqui ó, e criar uma server function, né? Uma server function diretamente aqui dentro do formulário. O que eu poderia fazer é aqui diretamente chamar a nossa API. Então eu poderia vir aqui, ó, chamar o fetch, né? E enviar aqui o nome e o e-mail, usar método put aqui e profile, que é a minha rota correta, certo? Se eu salvar isso aqui agora, teoricamente vai funcionar. Então olha só, eu venho aqui, ó, vou trocar o nome para Mike Brito. Mike Brito, já não sei qual que é o e-mail dele. Vou botar, acho que é só Mike. Só. Vou clicar em salvar. Ó, deu erro. Vamos tentar entender aqui qual que foi o erro que aconteceu, tá? Failed to fetch. Deixa eu dar olhar aqui na aba Network. Course error. Tá, lá no meu backend eu não coloquei
não configurei cores, né? Então, pra quem sabe isso aí, cara, eu não tô afim de configurar. Então, eu não vou nem continuar, por isso que o que acontece, né? Quando uma requisição ela sai de um cliente, né, de um browser para sua API, precisa do cores configurado, né? O cores é basicamente uma forma de eu dizer lá no meu back-end quais endereços front-end vão poder acessar a minha API. Agora, se você fizer a requisição de um servidor para outro servidor, o cores ele não é necessário. E é por isso que aquela requisição que a gente fez aqui no formulário dentro de uma server function funcionou. Porque isso aqui está sendo feito do servidor do Next, que é um servidor Node que está rodando ali junto. Ou seja, não precisa cores, tá? Mas o certo seria configurar, claro. Mas aqui a gente não vou entrar em detalhes. Mas por que a gente não vai fazer o fetch aqui dentro direto no React Hook Form? Porque lembra lá do nosso revalidate tag? A gente não pode chamar esse revalidate tag através do cliente, do código que está rodando em client-side no Next. Ele só pode ser executado dentro de server functions ou dentro de route handlers, né, que são as rotas de API aqui do nosso projeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, isso aqui é um pattern que eu estou usando em quase todas minhas aplicações. Aqui na minha página, eu vou criar... Veja, a minha página, ela é um server component, certo? Eu vou criar a função de atualização do perfil aqui dentro, ó, então update profile, tá? Ela precisa receber aqui um nome, que é uma string, e um e-mail, que é uma string. E aí eu posso desestruturar. E aqui eu faço a requisição. Então, put, envio name, envio e-mail. E aqui sim eu posso fazer o revalidate, porque eu estou dentro de uma server function. E aí olha que legal, no Next, isso é uma das coisas mais importantes para você que está começando a trabalhar com Next, com Server Components, saber, eu posso enviar Server Functions como propriedades para os meus Client Components. Então olha só, eu posso enviar esse Update Profile aqui para o meu formulário. Então geralmente quando eu envio uma função, eu gosto de começar sempre com o nome on update profile, e aí eu envio a minha função. Lá no meu form, eu vou pegar isso aqui, né? E aí eu vou falar que ele pode receber on update profile. Vou até tipar isso aqui em cima, né? Então botar update profile form props on update profile é uma função. Ela devolve uma promise void, porque não tem nenhum retorno. E eu vou enviar para ela um data, que é o nome e o e-mail do usuário. Ou até posso aproveitar aqui o esquema e já reaproveitamos aqui. Agora eu vou pegar esse on update profile aqui dentro e agora aqui dentro ó, eu vou simplesmente chamar o meu on update profile, enviando nome e e-mail. Show de bola, né? Agora bora testar. Teoricamente deve estar tudo funcionando. Então olha só, vou dar um F5 aqui. Só lá no final do meu form aqui, ó, no meu profile form, eu vou pegar aqui a função reset do React Hook Form e vou chamar ela no final aqui para resetar os campos do formulário, tá? Então vou dar um F5, tudo certo, ó, na minha API, beleza? Vamos lá trocar o nome, né? Então Mike Brito, mike@rocketcity.com.br. Vou dar um salvar e pronto, já resetou. Se eu dou um refresh na minha API, olha lá, Mike Brito, já tudo certinho. E aí o que acontece, né? Como a gente colocou esse revalidate tag profile tanto aqui no update avatar quanto no update profile, que atualiza o nome e o e-mail, lá no meu header, se eu tivesse mostrando aqui o nome do usuário também, né? Então botar aqui um profile.name, né? Mike Brito, ó, olha só. Quando eu viesse aqui alterasse para Diego Fernandes, por exemplo, diego@rocketcity.com.br. Salvar, olha só, ele já altera também para Diego Fernandes no cabeçalho, né? Então, tudo o que eu estou alterando aqui já altera automaticamente no cabeçalho por causa do revalidate do Next. Só que aí que vem o problema. Lembra que eu falei que no meu cabeçalho eu não queria mostrar o nome do usuário, queria mostrar só a imagem? O que está acontecendo na nossa aplicação? Tanto a atualização do perfil está revalidando o profile, né? O avatar, no caso, está revalidando o profile. Tanto a atualização de nome e e-mail também estão revalidando o profile. Só que tu concorda comigo que eu só quero revalidar
esse header aqui, né, mostrar uma informação atualizada, no caso o avatar do usuário, se o avatar mudar. E não se o nome e o e-mail do usuário também mudarem. Isso não é importante, o header não precisa disso. E é por isso que a gente precisa mudar um pouquinho a forma que a gente pensa no Next, nessa parte de cache tags. Como que a gente tem que fazer? Qual que é o correto? Eu dar nomes para as tags, não na hora que eu estou fazendo a requisição para, por exemplo, buscar o perfil. Não, é nas ações do usuário. É as ações do usuário que precisam ter IDs, precisam ter tags. Então, olha só, quando eu vou atualizar o avatar, eu venho aqui no final e falo, olha, o usuário atualizou o avatar. Update avatar. Quando ele atualizou o perfil, ele atualizou o perfil. Agora, quando eu for fazer uma requisição, eu posso falar que eu preciso atualizar esta informação em tempo real quando acontecer a ação update avatar. Então veja que é o caminho contrário. Não é eu fazer uma requisição, dar um ID para ela e depois quando acontecer alguma ação eu vou lá e limpo o cache. Não, é eu faço uma ação, essa ação como se ela disparasse um evento e aí eu posso ouvir este evento em algum local da minha aplicação para atualizar uma determinada informação. E agora o que vai acontecer? Eu só atualizo isso quando mudar o avatar. Veja que se eu vier aqui e mostrar agora o nome do usuário, ó, beleza? Nome do usuário. Vir aqui e atualizar para Mike Brito. Salvar. Ele atualizou. Por quê? Não sei. Deixa eu lembrar. Já descobri o problema? O desgraçado aqui, eu tinha deixado essa opção Disable Cache aqui no browser habilitada. Isso aqui tava me ferrando a cabeça, então cuidado com essa opção aqui, porque ela desabilita qualquer cache. E aí, como muitas das coisas aqui do Next eu tô mostrando, elas são sobre cache, né? Com o cache desabilitado eu não consigo mostrar mais nada. E outra coisa importante é que, uma das coisas que eu esqueci, é que do Next 14 pro 15, eles desabilitaram o comportamento padrão de cache das requisições. Isso quer dizer que, antes, todas as requisições que eu fazia HTTP, que não tinham qualquer informação dinâmica, como um cookie de autenticação, né, que isso já automaticamente elimina ela de qualquer cache, mas qualquer requisição antes que era feita, ela era automaticamente cacheada. Agora não. Agora toda requisição ela é por padrão não cacheada, porque a comunidade pediu para ser dessa forma. E aí, para tudo isso que eu estou te mostrando funcionar, a requisição precisa ser cacheada, né? Até para a gente evitar essa requisição de ficar batendo toda hora na nossa API. E agora sim, vamos ver como é que funciona. Então eu passo o cache force cache aqui, que vai cachear essa requisição, né? E agora olha só, eu tenho aqui, lá no meu header, mostrando o nome do usuário, né? Ele tá vindo exatamente, eu botei esse nome aqui para testar. Se eu vier aqui agora e trocar, ó, diego@rocketcity.com.br, dar um save, ele não alterou. Tá vendo? Ele não altera. Por quê? Porque eu estou revalidando somente update profile. E lá no meu header eu estou ouvindo apenas update avatar, porque eu só preciso do avatar. Agora, se eu vier aqui e alterar o avatar, ele altera e também, claro, acaba alterando o nome, porque a requisição traz as duas informações. Mas, como eu falei, eu não vou precisar do nome, eu coloquei isso aqui somente para exemplo, né? Vou até tirar ele daqui. E é basicamente isso que eu queria te mostrar hoje aqui nesse vídeo, como que a gente pode usar essas tags do Next para revalidar informações nos diferentes locais da nossa aplicação, mas principalmente essa forma que você tem que pensar na hora de começar a taguear as ações que o usuário faz e não as requisições que você está fazendo dentro ali do seu código. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você utiliza Next no seu dia a dia e esse vídeo aqui fez alguma diferença para você, deixa aqui um comentário aqui embaixo e também já aproveita para colocar um comentário sobre outras coisas que não entram na sua cabeça dentro do ecossistema Next. Se você quiser, eu faço um vídeo aqui te mostrando. Claro, se eu souber a resposta, espero que sim. E a gente se vê quinta-feira que vem aqui nesse mesmo horário com mais um vídeo técnico para você. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.